Meu nome é Gabriel, tenho 19 anos, sou de Brasília, sempre morei aqui. Uma cidade bem grande, né? Basicamente isso, né? Eu, desde pequeno, gosto muito de matemática, física, computação. E aí, tô seguindo. Eu tava na escola, acho que no ensino médio, eu queria medicina, né, no começo. Acho que é mais minha família que queria e tal. Ah, vai fazer medicina, você gosta de estudar e tal. Mas eu nunca curti muito a ideia. Eu sempre gostei mais de exatas, matemática, né? Aí eu conheci o ITA, eu lá numas aulas, os professores falando, nossa, que o ITA e tal, as questões de física que ninguém fazia. Tipo, chegava lá aquelas questões gigantes que dava página, eu brilhava o olho assim, nossa, tal, que da hora, quero fazer. Aí eu entrei, né, nesse mundo aí dos iteanos. Né, primeiramente eu procurei um cursinho, né, presencial mesmo aqui em Brasília, mas acabei não achando, né, pra turma ITA. Ou a maioria era fraco, né? Então eu acabei encontrando o quadro. No Google mesmo, eu vi os depoimentos de vários alunos que passaram lá. E eu me motivei muito. Falei, vou entrar aqui no quadro e ver como é que é a turma deles, turma ITA. Pô, e apaixonei na hora, né? Desde então eu venho estudando. No começo ali, acho que eu tinha, sei lá, 15 anos, né? Aí, poxa, gostei do ITA, a melhor faculdade, mais difícil de entrar. Aí eu fui estudando. Eu estudei mais ou menos no quadro, acho que eu entrei em 2020. Um ano e meio pro ITA, assim, bem intenso, tal, 10 horas por dia estudando pro ITA. Foi uma experiência muito boa, né? Eu adorei os professores, né? O Figueira, o Ghisoli, nossa, me motivaram muito a entrar nesse mundo da matemática, né? Nossa, principalmente o Figueira, com aquelas demonstrações dele, eu ficava assim, que massa. Só que aí eu percebi, assim, chegou lá ali no... Passou um ano e meio ali, que eu já tava estudando muito, eu pensei, nossa, acho que pra passar mesmo nessa faculdade, eu provavelmente vou ter que estudar mais um ano, né? E, pô, 3 anos de cursinho é complicado, né? Não dá. Aí eu pensei assim, não, posso entrar pelo Enem aqui, fazer o Enem, né? Eu já peguei uma base boa em matemática, física, química aqui com ITA, vou tentar o Enem. Só que eu não tinha estudado as outras matérias, né? Tipo, filosofia, sociologia, história, que isso não cai. Pensei, então bora. Pedi transferência no próprio quadro, eles foram muito atenciosos, né? Eu falei, eu quero mudar, eu quero fazer o Enem pra turma Enem. E aí entrei. E durante 6 meses, assim, um marco. Consegui em 6 meses alcançar uma nota, assim, muito boa pro Enem. Devido ao método, né? E outras coisas aí, principalmente as provas. Principalmente os simulados. Eu chegava lá nos simulados e tomava bomba em todos. Assim, os simulados muito bons, realmente bem coerente com a prova, né? A prova é de alto nível, o simulado tem que ser também, no mesmo padrão. E entrava lá e, nossa, eu vi o povo tirando 6 de 10, 7, e eu tirava 0,5, né? No começo. Caraca, como é que essa galera consegue isso e tal? É muito estudo, né? Aí eu perguntava pra eles, gente, como é que vocês fazem? Eles falavam, você tem que estudar isso, esses conteúdos, fazer a base, né? A turma aí. E eu fui fazendo, construindo, fui melhorando nos simulados, né? Acho que consegui sair de 0,5 até 5 pontos, né? Em um ano de estudo, realmente. Se eu tivesse ficado mais, provavelmente tiraria uma nota maior, né? Mas aí eu decidi, poxa, mais um ano de cursinho ITA eu não aguentar, não. Sabe, é uma rotina muito pesada, 10 horas, todo dia é realmente bem complicado, né? Tem gente que estuda menos, né? Mas, assim, para conseguir um resultado bom nessa prova é complicado mesmo. Aí, de resto, eu acabei conhecendo a ciência da computação e, caramba, adorei. Né? Eu acho até melhor que engenharia, né? Porque você pode ser cientista, fazer pesquisa, né? É mais fácil, no caso, né? E agora eu segui aí, entrei no Enem, 6 meses consegui minha aprovação, né, com a bagagem que eu já tinha de matemática, né, consegui 920 na redação e 800 e acho que 35, acho que 835 em matemática. Assim, 6 meses de estudo, né, porque as provas são muito diferentes, a prova do Enem e do ITA não tem nada a ver. Assim, até os conteúdos é diferente. Basicamente isso. Aí eu consegui a aprovação agora na UFG.
Basicamente, no começo era realmente complicado mesmo, né? Fazer redação. Eu tinha a meta de fazer uma por semana, né? Falava, os tutores, os coordenadores falavam, nossa, gente, faz uma redação por semana, aí... Tá, mas eu sabia que em uma semana, fazer uma redação por semana não ia adiantar muito, tinha que dar o gás. Aí eu falei, não, vou aumentar. Aí depois que eu me senti confortável, eu falei, não, vou fazer 2 redações por semana. Aí eu comecei. Aí eu fui ganhando gosto pela redação, né? Acho que depois de um tempo você vai ganhando gosto pela coisa. Aí você vai pesquisar repertório, pesquisar isso, e se motivando, né? A estudar a redação. Deixa de ser aquela coisa maçante. Aí depois de 2 redações eu subi pra 3. E tinha semana que eu tava fazendo 4 redações por semana, em 1 hora. Assim, acho que é muito treino mesmo. Tem que começar aos pouquinhos, né? Mas redação não tem jeito. Treino, treino, treino. E um pouco de modelo, né? Olha, pro ITA foi péssima, né? Sendo bem sincero. E até pro Enem. Porque os professores, eles ensinavam assim na base da decoreba. Eu sentia isso. Tipo, a professora chegava lá, ensina trigonometria. Era tudo decoreba, assim, faz musiquinha e tal. Primeiro, com certeza, o resumo. Eu ficava fazendo muito resumo. E achava que resumo ia mudar minha vida, né? Nossa, vou lembrar de tudo com resumo. Não funciona, né? Não funcionou. Né? Eu entrei no quadro, tem um método, né? E eu vi que o negócio é fazer muita questão, né? Em vez de resumo colorido, essas coisas aí. Comecei a fazer muita questão. E eu percebi que uma questão bem feita, bem elaborada, vale mais que 10 resumos. Muito mais, muito mais. Ela fica na cabeça, sabe? Aquela questão que fica na cabeça. E, poxa, ajudou muito. Principalmente a fixar o conhecimento, que é o mais importante para a prova. Exatamente. E aí, como você conheceu o quadro? Foi no Google mesmo, eu pesquisei, né? Cursinhos ITA online. Acho que nem tinha entrado na pandemia, eu realmente queria fazer online, porque Brasília tá meio fraco. A maioria dos cursinhos só passa um no ITA, nem passa, entende? E Brasília é uma cidade grande, né? Eu fiquei assim meio surpreso. E eu vi o quadro, tinha bastante aprovação. Nossa, parece realmente interessante. Passavam 3, 5 por ano, caraca. Tem coisa aqui. Aí eu entrei e realmente é muito bom. Realmente foi uma decisão muito certa. Sim, o número de aprovados no quadro realmente foi um fator, um peso muito grande na minha decisão de entrar lá. De entrar aí com vocês, né? Bem, acredito que, acho que no começo foi um pouco a disciplina, né? Sempre eles indicavam, faça um horário de estudos para se ter certinho. Eu fiz. Acho que demorou mais ou menos um mês para eu adaptar com o horário. Outras dificuldades foi a redação, né? No começo era bem complicado, ter aquela disciplina, sabe? Para começar, mas o método, realmente, como o método é bom, então não foi um grande problema entrar, né, entrar de cabeça. Desde a escola eu já vinha treinando assim, a disciplina, mas sempre presencial, eu nunca tinha experimentado nada online antes. O quadro foi a primeira vez e realmente eu tive que me revirar, assim, mudar completamente minha rotina, criei um horário. Acho que as coisas que mais mudaram, né, para eu realmente desenvolver uma disciplina forte foi criar um horário onde eu tinha metas, ter minha agenda, eu escrevia cada coisinha lá, o que eu vou fazer, as metas diárias. E disso, aos poucos, eu fui desenvolvendo uma disciplina, né, que hoje se mantém forte. Né? Principalmente treino, né? A disciplina não se nasce, né? Se treina muito. Eu acordava ali, acho que umas 6, 7 horas da manhã, eu fazia o café e tal. E já sentava para ver o que eu tinha planejado, né? Eu fazia um planejamento prévio no domingo, do que eu ia fazer mais ou menos 3, 4 dias da semana. Eu escrevia os horários, as metas de cada matéria que eu tinha que ver, né? Porque lá tem os módulos. Então eu seguia fazer a aula, ver a aula, fazer imediatamente um exercício. Já emendava logo para não esquecer. Eu abandonei completamente os resumos que eu fazia antes. Realmente eu percebi que exercício é a melhor coisa que você pode fazer para qualquer coisa. Fixa muito mais. Foi basicamente isso, né? Os
principais resultados, acredito que disciplina, mais importante que eu levo até hoje, né, mesmo depois do passado. Autonomia, porque você tem que pesquisar, correr atrás das coisas, né? E foco, né? Principalmente que me passaram uma dica, né, de Pomodoro, fazer Pomodoro, e isso me ajudou muito a manter concentrado. Eu sempre fui meio nerdzinho, assim, né? Mas eu corria, assim, atrás dos professores, sim, perguntava pra eles quando eu tinha uma dúvida, né? Basicamente, eu sempre fui um aluno muito esforçado, né? Desde muito pequeno. Mas basicamente isso. Dos meus... Sim, com certeza, né? Eles vinham, nossa, tirou uma nota boa na escola, tem que fazer isso e tal, fazer esse curso. Eles me incentivaram muito, assim. Desde pequeno eles já me botavam pra fazer Olimpíada, inglês, etc. Então eles sempre me motivaram muito. Eu falei, pai, quero entrar no cursinho aqui, passar na faculdade. Mostrei pra ele apoiou completamente minha decisão. Eles realmente foram essenciais na minha aprovação. Não, eles não tiveram nenhuma resistência, não. Eles falaram, é isso que você quer? Eu falei, quero sim. Aí eles assinaram e desde então, só vitória, né? Então, sendo bem sincero mesmo, eu só estudava mesmo, né? Eu praticamente virei um monge. Mas eu saía, assim, tava saindo com a minha família, principalmente nos fins de semana. Eu deixava o horário da semana pra estudar, tal, e fim de semana eu saía. Tanto que tava tudo fechado, né, aí, pandemia. Mas eu sempre privilegio, assim, sair muito com a minha família, descansar, viajar, né. Dava pra conciliar sim, né, principalmente o horário flexível, né. Você não tem que estar lá todo dia, né, para ver a aula do professor, e se você faltar, você perde. Não, você pode ver depois a aula, caso aconteça algum imprevisto na sua vida, né, ou esteja mal. Conseguir conciliar sim. De física, né, eu gosto de programar, eu tenho um hobby que era programação, que eu tinha descoberto, eu adorava programar, criar coisas, e agora eu quero transformar esse hobby em profissão, né. E basicamente isso. Também jogar, eu acho que jogar é legal. De vez em quando eu jogo com meus amigos aí, a gente sai e tal. Quando eu descansava, né? Porque tinha um momento de descanso. Poxa, não dá pra estudar o tempo inteiro, não aguenta. Aí eu tirava um momento ali pra descontrair, jogava, saía também. Com certeza. Me ajudava muito a descansar a cabeça. Acho que ninguém aguenta ficar tanto tempo estudando, assim. 8 horas por dia é absurdo, né? Tem que dar uma pausa de tempo em tempo pra descansar. Depende do livro. Eu gosto muito do Machado de Assis. Acho os livros dele muito bons. Brasileiro é muito bom, acho bem interessante. E também como é que é? Dos livros da FUVEST, eu gostei de vários ali, tinha que ler, né? Eu li, eu achei muito legal a literatura brasileira. História, geografia, sociologia, não tinha nem só matemática, física e química que tinha no item. Acho que tinha português também. Então, aí que tá, eu já, quando chegou no 6º mês, eu já pensei assim, olha, não tem como eu estudar tudo de biologia, isso é um absurdo. O Enem não cobra tudo, eu já sabia disso, o Enem não vai cobrar tudo, então eu tenho que ser inteligente e estudar o que é mais importante. Então, isso é até bom do cursinho online, do quadro, que eu podia ver ali, com base nas estatísticas dos anos anteriores, das matérias que mais caíram, e ver assim, biologia, cai mais ecologia, qual o segundo? Ecologia, teia, cadeia, e eu pensava assim, nossa, se é o que mais cai, eu vou dar prioridade, e por ser online, isso é muito mais fácil. Então, eu via a matéria mais importante, né, filosofia, biologia, eu não estudei tudo, não tem como estudar tudo, é muita coisa. Então eu já botei em mente que eu tenho que estudar aquilo que mais cai para ter a menor perda possível.
Olha, eu já tinha visto antes na escola, né? Muitas delas. Então eu tinha uma pequena base. Mas quando eu sabia que eu tinha que superar isso aí. Eu falava, não tem como estudar tudo, então eu tenho que me rebolar, me superar aqui para conseguir estudar essas matérias que faltam. Eu consegui, né? Eu realmente dei um gás muito absurdo para conseguir ver essas matérias aí, principalmente filosofia. E deu certo. Eu consegui aprender, até acho que 3 meses antes do Enem eu já tinha visto praticamente tudo que mais cai no Enem. O resto eram umas coisas mais complexas, tipo de biologia, equilíbrio de Windberg, alguma coisa assim. As coisas mais difíceis aí, pô, não precisa, né? Se cair, a questão é mais difícil. Mas realmente eu consegui conciliar, assim. Eu falei assim, era Ana, né, o nome dela. Eu quero mudar de turma, eu percebi que o ITA não é mais pra mim, eu tenho que mudar aí, eu quero fazer outro curso. Ela apoiou completamente, ela deu as dicas, falou, Gabriel, você tá 6 meses aí da faculdade, 6 meses do Enem, você tem que priorizar aquilo que mais cai e fazer prova antiga. Exatamente o que eu fiz. Aí ela ia me ajudando, né? Falava, Ana, tem que estudar isso. Ela falava, beleza, isso aí é o que mais cai. Aí outras coisas que eu falava não estuda, que quase não cai, né? E no fim foi dando. No fim deu certo. Com certeza. Ela tirou muitas dúvidas, né? Ela já passou por isso. Com certeza. Eu assinei uma outra plataforma para fazer só exercício. Porque do quadro eu queria fazer umas listas mais pro Enem, eu vi que no quadro focava um pouco mais na FUVEST. Falei, não, eu preciso focar nos exercícios que o Enem realmente cobra. Eu assinei outra plataforma para fazer só exercício. Mas eu também fazia algumas listas do quadro. Exceto matemática, física e química, essa eu fiz tudo no quadro. Mas de biologia, sociologia, história, eu fiz numa outra plataforma aí, só de exercício mesmo. Entre 400 e 500, eu acho. Caraca, tá feio. 6.800. Caraca. E eu achando que tinha feito pouco. Maluco, né? É claro, né? Poxa, deu uma bagagem absurda. Exercício aqui conta. Nossa. Maluco, né? Sim, com certeza. Eu achava muito bom, principalmente aqueles desafios do ITA, né? Da AFA. Muito bom. Bacana. Disciplina. Grande transformação foi disciplina. E organizar meu tempo de forma certinha. Organização, basicamente. Sim, a gente tem que ter fé, né? Imaginava assim, eu sabia que tinha total potencial, né? Com o meu esforço, eu me esforcei muito, deu gás aí, a galera fala, e deu certo, o que importa, né? Isso aí. Eu tava em casa aqui com a minha mãe, e aí, né? Falei, mãe, vai ser a nota do Enem, bora ver? Aí a gente viu e tal. E, felicidade, né? Passei na Federal e tal. E aí minha mãe, todo mundo pulou, rodou aqui. Foi muito bom. Foi muito bom. E a gente viu junto, né? Falei, se der errado, eu fiz o meu melhor. Fiz tudo que eu pude. Isso é o importante. Foi esse pensamento que eu levei. E ele falou, não, tudo bem. E deu certo no fim. É isso aí. Acho que o meu maior erro, assim, que até me fez sair do ITA foi fazer resumo. Assim, de verdade, foi o meu pior erro, porque os resumos, quando você pega assim para fazer resumo coloridinho e tal, perde um tempo absurdo nesses resumos que você podia estar investindo em exercício, questão. Se você faz resumo, você está me escutando, se você faz resumo, repensa. Faça muita questão. Muita questão. É isso que vai fazer você ser aprovado. Não é resumo. Escreva bonitinho no seu caderno, né? Faça as coisas lógicas, né? Mas resumo, passa longe. Passa longe resumo. Essa foi uma maior dificuldade, sim. Basicamente.
Olha, eu acredito que persistência, né? Persistência é a coisa mais importante que você pode ter. Você tem um sonho mesmo, vai atrás. Vai atrás, faz tudo o que você puder. Tudo, tudo, tudo. A cabeça é redonda para as ideias circularem. Se não der certo, se você achar outro rumo na sua vida, não tem problema. Não tem problema. Você vai achar e vai ser muito mais feliz, né? Que nem foi comigo. Eu achei outro rumo na minha vida e hoje sou extremamente feliz com o que eu escolhi. Então, persista. Não desista. Se for isso que você quer, você tem convicção, vai atrás. Mas também não tenha medo de errar. Porque a vida é assim mesmo. Os erros nos tornam mais fortes, né? Persista. Ah, indicaria sim. Indicaria sim. Eu já indiquei, sim. Meu nome é Matheus Henrique, né? E eu tenho 19 anos e eu comecei a fazer o quadro no ano passado, né? Foi pela turma Black, se não me engano. E assim, eu nunca fui um aluno muito bom, muito estudioso, mas assim, pelo quadro deu aquela força para continuar nos estudos, sabe? Tipo, eu já estava tentando entrar no ITA já tem uns acho que desde 2020, fiz 2 vestibulares dele tentando entrar de verdade, né, sem ser como treineiro, não tinha conseguido, aí eu contratei o quadro, ver como é que é, e eu tô vendo que tá tendo resultado, eu tô indo melhor nos estudos e tal. Só com média, eu não era muito dedicado mesmo, eu não tentava ir muito além, não tentava pegar tipo 90%, 100% da nota. Eu estudava era só para passar de ano e era isso. Não tinha muita disciplina. Esse desejo veio quando eu entrei no ensino médio, né? Mas antes eu não pensava muito no assunto. Mas aí, depois que eu entrei no primeiro ano, que minha mãe veio para mim, né, falando, nossa, você tem que começar a pensar no seu futuro e tal. Aí eu comecei a ver, né, cursos legais. Eu sempre fui da área de exatos, então eu me interessei por engenharia. E aí foi lá pro primeiro ano, mais ou menos, que veio essa ideia de, eu tenho que entrar em alguma universidade. Mas não batalhava. Sim, eu era daquele tipo de gente, eu era daquele tipo de garoto que pensava, comigo vai ser diferente. Então eu meio que pensava, vai dar certo no final, não preciso me preocupar. Mas aí eu vi que não era bem assim, né? E aí depois que veio essa realização de ver que eu não sou imune a essas coisas, aí que eu comecei a correr atrás mesmo. Mais ou menos ali do 7º ao 1º ano, que foi direto, todo ano foi isso, de ter que correr atrás na última prova. Na última prova precisar de tipo 80% da nota para passar. E aí todo ano vinha aquele puxão de orelha da mãe, daquela briga dela, né? E aí eu tinha que correr atrás para poder passar de ano, né? Senão eu perdia a bolsa. Foi difícil, cara. Eu não estudava o ano inteiro, eu passava só negligenciando os estudos, né? E aí chegava no final do ano, precisava de nota alta na última prova para passar, né? E não era tipo em 1 ou 2 matérias, era tipo história, geografia, matemática, português. Tinha um bom risco ali de perder a bolsa. Tanto que teve 2 anos que eu fiquei de recuperação nessa malandragem. E foram os 2 anos que quase fizeram perder a bolsa. Foi o 9º e o 1º ano do ensino médio. Aí depois desses traumas, né, que eu dei uma melhorada. Aí comecei a pegar um pouco mais firme nos estudos, mas ainda não foi não melhorei tanto quanto podia, né? Ela, pelo que eu via mesmo, ela se sentia no desespero quando isso acontecia, viu? Porque ver o filho perder uma chance dessa é desesperador, né? Acho que era isso, né? Ela só se sentia desesperada, tentando... Assim, nos primeiros anos ela até tentava me ajudar,
falar, tentava me ajudar nos estudos, essas coisas. Aí depois que ela foi chegando lá perto do primeiro ano, que ela foi vendo que foi, como é que eu posso dizer? Ela foi vendo, tipo, não vai adiantar eu ficar dando puxão de orelha, né? Você já é grande, você já deveria ter responsabilidade. Aí no final do ano que foi essa desistência, entre aspas, dela que me deu a maior disciplina. De ver que eu precisava mesmo para ir atrás. Então foi depois de tanto puxão de orelha que sua mãe cansou, que você viu que ele já não tinha mais ninguém correndo atrás, que você pensou, cara, agora sou eu mesmo e eu tenho que pegar a velocidade aqui. Foi aí que eu percebi que para passar dependia só de mim, não dependia de mais ninguém. Aí nisso deu aquele tranco. Falta de disciplina. Esse era o maior problema, era a falta de disciplina. De ficar só na malandragem, tipo, depois eu estudo, tem tempo ainda, essas coisas. E depois que eu contratei o método 4 que eu vi, né, que todo tempo é valioso, todo segundo que você tem é valioso para os estudos. Eu nunca tive muita dificuldade em aprender, né, então, assim, eu aprendia, mas não era de maneira tão profunda igual meus colegas. Mas, por exemplo, as partes de exatas, que eu tenho mais facilidade de exatas mesmo, né, mais por coisa de família mesmo, eu aprendia tranquilamente, né? Eu aprendia, assim, de maneira mais superficial, mas não era de maneira tão profunda, né? Eu conheci foi pelo coordenador do meu colégio. Ele que me indicou. Ele é formado em medicina e ele incentivava a gente a fazer medicina, né? Era brincadeira dele esse negócio. Ele queria que mesmo que a gente entrasse em faculdade. Mas ele falava pra gente, olha, se vocês quiserem, tem o método 4, tem o cursos 4, né? Que eles são gente fina, eles são muito bons. Eu recomendo eles para quem quiser passar medicina, quem quiser passar em ITA ou IME. Ele falava isso direto com a gente. Quando eu dei uma mudada, né? Não foi uma mudada tão profunda, mas eu melhorei. Tanto que no segundo e no terceiro ano eu não passei pelo perrengue no final do ano. Aí ela meio que deu mais esperança de novo, né? Deu aquela revigorada nas esperanças dela. Aí ela falou, olha, se você quiser, a gente pode fazer... Tem o quadro que seu coordenador me indicou, né? Se você quiser fazer, eu pago para você, você faz. Aí eu falei, é uma oportunidade, então vamos, né? Teve, a mudança foi no que eu tinha falado, né? Eu percebi que dependia só de mim. Eu que seria o responsável pela minha aprovação. Aí nisso que eu vi, né? Nossa, eu realmente preciso estudar. Se eu não estudar, eu tô no pau da goiaba, né? Se eu não estudar, eu não vou conseguir realizar meus sonhos, né, meus objetivos. Aí minha mãe veio e minha mãe também deu uma incentivada, né? Ela viu que eu estava disposto a mudar. Ela falou, olha, eu vou te incentivar de novo. E foi isso. Aí graças a Deus, eu consegui mudar, né? Com o método quadro, que vocês passaram, né? De estudo, exercício, né? Deu aquela animada para mudar, deu aquela motivação para virar uma outra pessoa. Tive muito mais facilidade para aprender as coisas. Tipo, tive muito mais disciplina, e com a disciplina eu consegui aprender as coisas assim, de maneira muito mais rápida e de maneira mais profunda ainda. E, tipo, melhorou muito meus estudos, sabe? Foi felicidade, né? Não tem outra palavra para descrever. Foi tipo, nossa, eu vou estudar uma matéria que eu gosto, uma matéria que eu tenho afinidade, né? Uma matéria que eu sei que eu vou gostar, uma matéria que eu vou seguir uma carreira que eu sei que não vai ter falha para mim, porque é o que eu vou fazer com orgulho e com gosto, entende?
Foi, assim, felicidade completa. Não tem outra palavra para descrever. Eu tava muito ansioso porque eu achei que eu tinha ido muito mal no Enem. Porque a parte que eu contratei foi a do ITAIME, né? Eu só tive acesso às estudos de exatas. Aí a parte de humanas eu tive que pegar meio que por conta própria. Quer dizer, fora os exercícios de revisões do Enem, né? Que colocavam na nossa turma também. Aí eu estudei humanas por esses exercícios também, né? O que eu não consegui tão bem, eu ia lá e revisava, né? Anotações que eu mesmo tinha. Mas, assim, do dia que eu acordei foi um aperto no coração e a página demorando para carregar. Aí dava aquele mais aperto ainda. Aí quando eu vi que tinham conseguido uma nota boa, né? Uma nota satisfatória, foi alívio. Foi tranquilo. Ela quase pulou aqui dentro de casa, de felicidade. E ela viu que eu realmente tinha deixado de ser aquele garoto malandro de antes, viu que eu tinha mudado, viu que eu tinha conquistado uma aprovação. Chorar aqui em casa a gente não chora muito não, mas que teve grito de alegria, teve. A questão da disciplina, né, que meu quadro me ensinou a ser mais disciplinado, e uma outra, até mais amor pelos estudos, né, mais amor pelo conhecimento, dar mais valor ao conhecimento também. Nunca pensei que ia ser aquele tipo de garoto que acorda e fala, nossa, hoje eu vou estudar. Depois do método quadro, foi, assim, foi uma mudança profunda, intensa.